Chegamos e nós estamos aqui na nossa aula 7.2 e nós vamos para a nossa revisão. E nós estamos aí falando do planejamento dos SAFs, exatamente. Você já se planejou aí para os momentos mais importantes da sua vida? Você já fez aí uma previsão desses momentos? Que atividades são essas que vão fazer toda uma mudança na sua vida? Planejar é necessário. E quando a gente fala aí dos nossos SAFs, óbvio que também é importante, porque a gente fala aqui que os SAFs, essa prática sustentável, ecologicamente sustentável, ela vai estabelecer essa comunicação entre a economia, o bem-estar social e ambiental, tá? Vamos lá então para o nosso quadro. Aí, aula 7.2, planejamento dos SAFs. Primeiramente, quando a gente fala de um planejamento especificamente para os sistemas agroflorestais, a gente parte no princípio que nós precisamos ter algumas definições. Quem já trabalhou com projeto sabe que o projeto ele vai delimitar toda a cara. Os objetivos, eles vão delimitar toda a cara do seu projeto. Aí até onde você vai e o que você quer realmente obter. Não é verdade? Então, objetivos inicialmente precisam ser organizados. Aí dentro dos SAFs eu posso ter essa organização a nível comercial, alimentar e de segurança, né? Segurança alimentar e dos serviços. Gente, muito importante isso. Os SAFs vão me dar produtos dos mais variados possíveis. Por quê, professora? Como é que é isso mesmo? Deixa eu vir para cá, para frente. Porque quando a gente fala aqui, eu acho que eu estou muito pequenininha. Eu estou achando. Esse quadro está muito. Eu estou muito distante desse quadro. Aqui. Pronto, acho melhor. Lá no meu SAF, eu posso ter ou não a inserção de uma criação, não é verdade? Posso ter algum bichinho ali. Nem sempre. A gente vai ter aulas aí pra frente, você vai ver que não são em todas as propriedades ou não são em todas as ações ou aplicabilidade desses SAFs que a criação se encaixa. Não é só um desejo meu. Eu preciso, dentro do meu planejamento, ver realmente como é que ele vai se encaixar. Não dá, né? A área que eu tenho, a questão da área florestada que eu tenho, a localização geográfica que eu tenho, não me dá acesso para fazer aí no meu sistema SAFs a introdução de uma criação. Vou ter que trabalhar aí apenas com as espécies florestais, aí frutíferas, né? E as culturas. Então, eu preciso analisar isso para ter esses objetivos definidos e aí sim dizer que o meu SAF ele pode ser para a comercialização de todos os produtos que vão estar sendo originados, né, produzidos aqui dentro dele, ou não, ou esses alimentos que são ali produzidos vão servir apenas para os meus familiares, para o meu grupo, meu seio familiar. Ou eu vou implantar o SAF porque eu quero recuperar, eu quero auxiliar na conservação aí do fluxo gênico da área que eu estou próximo ou inserido. Aí eu vou ter um SAF de atendimento específico, a gente chama SAF de recuperação. Então, as espécies que vão estar sendo inseridas ali, elas têm um aspecto ecológico pontual envolvido. Não pode ser qualquer espécie, não pode ser, elas têm que ser direcionadas de acordo com o serviço ambiental que ela vai estar exercendo naquele local, tá? A partir dessa definição,
Pronto, se falei que ela vai ser ambiental. Não, eu quero ela só para comercialização. Aí eu vou passar para as características das minhas propriedades. Aí eu vou analisar os aspectos internos e eu vou analisar os aspectos externos. Então, os aspectos internos estão envoltos ali em toda aquela dinâmica de manutenção de áreas, né? Insumos para determinadas criações, solo, insumos que vão ser produzidos ali para outras indústrias, tá? Mão de obra, eu vou precisar de uma mão de obra qualificada. Por quê? Porque de onde eu vou estar utilizando essas mudas, de onde eu vou estar utilizando essas sementes, toda essa dinâmica precisa estar ali fluindo para que eu tenha e atenda a contento esse meu projeto, tá? Que é a implantação desses SAFs. Tudo bem? Aí quando a gente fala dos aspectos ecológicos, de aspectos externos, eu acho que o mais importante é saber se é um SAF comercial, o que eu vou estar ofertando, se eu tenho demanda para isso, se eu tenho comércio para isso, não, eu preciso ter uma associação, eu ainda preciso fazer a implantação de uma agroindústria na minha localidade. Isso tudo leva tempo, demanda tempo, então tem que ter bem esse planejamento, tá bom? E o escoamento desse processo. Se aquilo que eu estou produzindo ele é de fácil desperdício, ou seja, ele perece muito rapidamente, então tudo isso na ponta do lápis aí, para poder definir esse projeto. Tá certo, galera? Então, a gente vai deixar você agora aí, ó. Cadê? Com a sua atividade. E já a gente retorna para trabalhar cada uma dessas questões. Tchau. Ei, meu povo, tudo tranquilo aí com as questões aí que a gente selecionou para vocês? Espero que sim, tá? A gente sempre gosta de dizer o seguinte, na hora da atividade, tem dia que você não tá muito legal, né? Não tô afim, professor, hoje eu não tô muito interessada em estar pensando aí nessas questões, não. Acontece, só não pode ser todos os dias, tá? Acontece, gente, a gente é humano. Mas nesse momento é aquele que você vai aproveitar para tirar algumas dúvidas, né? Seja com o professor presencial, seja aqui durante o nosso momento, seja com um colega que está dominando um pouquinho mais, tem uma maior familiaridade com um determinado assunto, tá certo? Agora, na hora da prova, meu amor, é você e Deus. E Deus só ajuda aquele que se esforça. Se você não se esforçou, não vai cair do céu a resposta, não, tá? E muito menos do lado, senão o professor pega, ó, dá ruim pra você, tá? Então, fica tranquilo, fica aqui, acompanha. A pessoa não está querendo escrever, não. Então, presta atenção na aula, que tem gente que é assim, né? Não gosta muito de escrever, não. Mas, ó, guarda tudo na cachola. Eu sou daquela de escrever, tem que anotar tudo. Porque minha cabeça, meu Jesus amado, misericórdia. Vamos lá, então, conhecer nossas questões? Questão de número 1. Diz assim, ó. O ambiente interno da propriedade ou da empresa precisa ser levado em conta na análise, deve ser levado em conta na análise que vai envolver a implantação do meu SAFs. O que mesmo, professora? O ambiente interno. Para isso, o que é necessário eu ter conhecimento? O que são necessários para que eu consiga ou vá necessite de uma demanda maior. Eu vou iniciar precisando disso. Eu tenho? Não tenho? Eu vou adquirir? Como eu vou adquirir? De onde eu vou adquirir? Estão entendendo? Então, vamos lá. Os aspectos relacionados àquele que vai dar manutenção para tudo aquilo que você vai estar produzindo. O solo. Então, quando eu penso no solo, eu tenho que fazer uma análise desse solo. Na análise desse solo, a gente já teve isso lá, acho que foi no primeiro ano, né? Você lembra lá? Você tem a propriedade, aí você vai fazendo o zigue-zague, retirando ali os 20 centímetros ali, retira aquela coisa de várias, bota no saco, mistura e manda para o setor que vai ser responsável por essa análise.
E aí você lembra que a gente falou durante a aula que quando eu mando meus saquinhos... Deixa eu engolir aqui um pouquinho de água. Quando eu mando os meus saquinhos, eu preciso que eles estejam especificamente datados, identificados os locais, né? O local que eu retirei aquele solo. Porque senão se mistura tudo, aí vai dar um resultado alterado para a sua propriedade. Então, quem é responsável por isso? Você, que vai mandar o material para análise do solo. Aí, nessa análise, vai sair tudo. O que precisa de nutrientes, o que está faltando, se tem muita argila, se tem muita areia, tá? Se tem já algum eumintos, enfim. Tenho todas as informações. E aí, as adequações, tá? Cadê aqui? Não tá ali. As adequações que você vai precisar, ou seja, os insumos. Eu tinha uma parte aqui. Tá. Quando a gente fala dessas adequações a partir das respostas que você tem do solo, aí vem entre os insumos que vão ser necessários para você ajustar esse solo, né? Que também entra na questão dos custos. Tá aqui, ó. Dos custos que você vai ter aí, tá? Disponibilidade de água, vai precisar de açude, vou ter que ter o açude, vou ter que ter um reservatório de água. Como é que é isso? Toda essa dinâmica aí, a encanação, a irrigação dessa área e tudo isso também. A oferta da mão de obra, essa mão de obra vai ser os próprios familiares, quando eu penso aí na segurança alimentar, não, vai ser, como é comercial, eu vou precisar de ter um grupo de pessoas comigo. Só que esse grupo de pessoas vai ter que ter aquele conhecimento dos processos agropecuários, né? Então, eu estou ali tendo uma dinâmica de todas essas formas de vidas vegetais e possivelmente também animais. Então, eles têm que ter esse conhecimento. Tá? E quando a gente fala dos SAFs, a gente tem a implantação, que é o que vai dar o diferencial das espécies florestais, certo? E as benfeitorias ao longo de todo o processo. Tem coisas que nós fazemos dentro da nossa propriedade que elas têm um tempo de substituição, ou de reparo, ou de manutenção mais longo, não é? Outras coisas não. Outras coisas são rápidas. É igual esses materiais que a gente compra hoje em dia, né? Comprei um dia desse um fone, o bicho já no outro dia já não estava mais funcionando direito. Gente, o negócio está feio. As coisas são feitas hoje em dia assim para não durar mesmo, né? A durabilidade quase zero. Então, a gente tem que estar pensando nisso. Mas quando a gente fala aí nessa questão dos recursos que eu vou estar empreendendo para dentro do meu empreendimento, dentro da minha propriedade, é eu que vou estar no domínio disso. Então, eu tenho que comprar, adquirir coisas de qualidade para que eu evite ter prejuízos, desperdícios e assim por diante, tá? E se eu vou estar utilizando aí um maquinário, que tipo de maquinário é? São máquinas mais pesadas ou máquinas do cotidiano, né? Os equipamentos do cotidiano, equipamentos de EPI. O que eu vou estar utilizando? Eu vou precisar aí de bombas lá para fazer a pulverização, né? As escadas para fazer a questão do manejo aí das podas, né? Então, tudo isso tem que estar dentro do meu planejamento em relação ao ambiente interno, tá bom? Questão de número 2, o conhecimento do ambiente externo permite que o produtor rural identifique tanto as oportunidades como também as ameaças, né? No sentido de resistir ou mesmo superar alguns riscos. Quanto a este conhecimento prévio, que aspectos devem ser avaliados? O que eu preciso me preparar para poder manter a minha posição, ou seja, adquirir aquela resistência e com aquilo que eu já sobrevivi desse vendaval, como que eu vou superar, né? Aí a gente tem aí, olha só, eu preciso ter como pontos avaliados, né, os espaços de comercialização dos meus produtos dentro da minha região, ponto muito importante, a amplitude desse alcance dos meus produtos, o mercado de insumos, que tipos de insumos eu vou adquirir
e que tipos de insumos eu vou fornecer. E a infraestrutura disponível, tá? O que eu tenho já dentro ou próximo, né, no sentido de agroindústria, no sentido de ter, como é que a gente fala? Você é o produtor, aí vai chegar lá no comércio os intermediários, né? Que tipo de intermediação eu vou ter? Eu tenho essas intermediações para que o meu produto seja realmente escoado da minha propriedade até o local onde vai ser consumido, né? Tudo aqui ajustadinho dentro do meu projeto e enfatizando esses aspectos externos, tá? Que não dependem diretamente de você no sentido físico, né? Mas intelectual, né? E atitudinal, porque quem está fazendo o projeto é você. Então, eles têm que estar ali descritos, né? Ou uma prévia do que você vai poder depender aí. Certinho? Questão de número 3, os objetivos para o atendimento das necessidades existentes na propriedade familiar ou em empresas rurais deverão ser bem definidos. Ok? A gente está falando isso aqui desde o início, né? Esses podem ser, que tipos de objetivos que eu posso traçar dentro do meu SAF? A definição desses objetivos vai estar relacionado com a funcionalidade deste SAF. Então, eu posso ter SAFs para produção de carne, de farinha, de fibras, de forragem, de frutos, de grãos, de lenha, madeira e outros produtos, né? Lã, se você está pensando aí, ovos, pode ser, né? Vários aí produtos, tá? Então, como é que vai ser esse SAF? É só para produção? É só o que eu vou estar obtendo de lucro em relação a esses produtos? Não, eu quero para atender a minha família e aí eu tenho que pensar, claro, quando a gente fala em segurança alimentar, está relacionado diretamente à qualidade nutricional dos produtos que eu vou estar consumindo, tá? Isso também se reflete também para quando a gente fala da comercialização, gente. A nutrição, aquilo que eu vou obter ou o consumidor vai obter, se o consumidor for seus familiares, ok. O que o consumidor vai adquirir a partir dos alimentos que ele está recebendo, né? Então, as qualidades desses produtos estão diretamente associados aos nutrientes que eles ofertam a partir de serem consumidos, né? Serviços ambientais, ou seja, quais são as respostas ambientais, ecológicas, né? Quais são os serviços ecológicos que cada uma das espécies que vão estar inseridas dentro da minha propriedade, dentro do meu sistema agroflorestal, vai estar me fornecendo. Alguns desses serviços são iniciais, outros podem ser a longo prazo, tá? Por exemplo, quando eu falo nas espécies florestais, elas não vão me dar sombra de início, só quando elas estiverem com o seu desenvolvimento ali. Então, eu tenho que plantá-las, que elas vão demorar a chegar a uma determinada altitude para eu ter esse sombreamento. Aí eu vou vir com espécies com ciclos menores de culturas que gostam, né? Por exemplo, o café, que gosta dessas áreas sombreadas, né? Adubação, controle de erosão, restauração de áreas degradadas e as atividades de fixação de carbono, né? Que foi o que a gente discutiu ali em aula. Tudo bem? Questão de número 4, identificar as estruturas e os serviços em sua região é de suma importância para a correta implantação dos SAFs. Relacione alguns desses serviços e essas estruturas. Olha lá. Então, a gente tem a necessidade de estradas, que tipo de acessos que eu tenho para as condições de tráfego desse escoamento, formas de armazenamento, serviços de assistência técnica, disponibilidade ou não de tecnologias, disponibilidade de crédito. Agroindústrias tem? Não tem? Tem cooperativas? Não tem? Tem associações? O que eu tenho para dar esse apoio para esse armazenamento, essa organização aí, né? E os processamentos de escoamento dessa minha produção.
Tudo bem? Então, esses são os pontos importantes que eu preciso identificar a nível de estruturas e serviços. Questão de número 5 e última questão, já está ali a resposta para vocês. Conhecer o ambiente interno e externo para a implantação de um sistema agroflorestal em sua propriedade permite ao produtor identificar os pontos fracos que devem ser melhorados para não comprometer o negócio. Vários são os requisitos a serem observados quanto ao custo desse empreendimento. Identifique quais as principais e o que poderá ser feito, né? Quais são os principais? Poderia ser aí a aquisição de mudas, preparação da sua área, a compra de insumos, ou a venda, comercialização de insumos que são produzidos dentro da sua propriedade. E aí, o que é que eu vou fazer quando eu não tenho esses recursos, né? Ele vai precisar aí adequar o seu projeto e observar quais são as linhas de crédito disponíveis para o seu empreendimento, tá bom? Como a gente falou, cada propriedade, cada produção demanda aí uma linha de crédito específica. Tá certo, galera? Vou me despedir aqui, mas não da sua vida que já já a gente vai estar de volta. Tchau, tchau!